Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegamos na última lição desse trimestre. E que trimestre maravilhoso, hein? Que trimestre lindo, com personagens bíblicos. Olha, eu me apaixonei nesse trimestre. Quando nós pudemos entrar em mais detalhes em cada personagem. Olha, e para terminar o trimestre, não podia ser diferente, com chave de ouro, falando sobre o apóstolo Paulo. Olha, essa lição de hoje é tremenda, então eu peço que você fique comigo. Não repare aí que eu tô meio com o nariz de palhaço hoje, né, queridos? Olha onde deu uma espinha aqui, olha só. Então não repara não, é nariz de palhaço hoje aqui, mas não é palhaço não, nós vamos falar da palavra de Deus. Quero você junto comigo e preparados para o próximo trimestre? Próximo trimestre, semana que vem, já deve ter aula gravada. O próximo trimestre, a revistinha já está comigo aqui, ó, já comprei na Betel lá, ó. Os discípulos de Jesus Cristo, crescendo em maturidade espiritual e vivendo a missão até a eternidade com Jesus Cristo. Então, ó, revista já em mão, fresquinha, cheirando novo, cheirando livro novo. Eu sou apaixonado por livro novo, né? Cheirando livro novo, preparada já para a semana que vem a gente já começar ela já. Eu sei que muitos não vão assistir, para a maioria das igrejas não tem aula escola bíblica, nem domingo agora, nem no próximo, mas eu quero fazer essa porque aqueles que são apaixonados como eu por escola bíblica, eu sei que vai assistir isso aqui, vai comentar, vai curtir, e eu sei que muitos já vão esperar a próxima lição para adiantar, porque aí quando começar na tua igreja, você já tem um pouco de conhecimento nela. Então, professora, vem comigo, vamos orar? Querido, maravilhoso papai, bom dia, boa tarde ou boa noite, meu Deus. Obrigado, Senhor, por esse momento importante nas nossas vidas, aonde nós vamos aprender um pouquinho mais da tua palavra. Ilumina, Senhor, o nosso entendimento, ilumina, Senhor Deus meu, os nossos estudos. Espírito Santo, seja o nosso eterno professor. É em nome de Jesus que te pedimos. Amém e amém. Vem comigo então, última lição do trimestre da revista Betel Dominical Adultos, com o título desse trimestre que foi poderoso demais: personagens bíblicos virtuosos e marcantes, homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. Ei, se você está chegando agora e você gostar dessa aula, o que eu quero pedir, te incentivar, essa lição, esse trimestre foi fabuloso. Procura aí no canal Minuto Conselhos de Deus, aí esse canal que nós estamos publicando as aulas de escola bíblica, assiste todos. Olha, foi personagens maravilhosos. Você vai falar sobre Dorcas, Cornélio, são pessoas que talvez você não lembra ou não viu direito. Abigail, olha, Jetro, sem contar os que são marcantes na nossa vida, né? Como Pedro, como Davi, como Josué e Caleb. Então, dê um pulo aí, ó. Mas a de hoje é Paulo, combatendo o bom combate e guardando a fé. Vamos então lá, texto áureo. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. 1 Coríntios 9, versículo 27, olha, e já começamos com um versículo poderoso, hein, queridos? Um versículo forte, hein? Olha o que Paulo estava fazendo uma oração, né? Antes subjugo meu corpo, ou seja, olho para mim, para me reduzir à servidão, a um escravo de Cristo. Para quê? Para que eu não esqueça de, às vezes, estar pregando para outro e eu mesmo estar sendo caminhado para o inferno. É isso que Paulo estava querendo dizer. Ser reprovado é perder a garantia do céu. Paulo estava dizendo assim: olha, eu me subjugo, eu me coloco na posição de servo, de escravo, de servidão, pregando para todo mundo, sem dia, sem hora, com fome, sem fome. Mas para quê? Para que eu não venha de maneira nenhuma ser reprovado. Verdade aplicada. A convicção da experiência da conversão, a firmeza nas verdades bíblicas e a fidelidade ao Senhor são indispensáveis para desempenharmos com excelência o ministério cristão. Queridos,
principalmente nas eras atuais, onde a maioria das pessoas deixaram de seguir a Bíblia para seguir pastores, para seguir pregadores, na verdade. Deixaram de ler a palavra para ficar o tempo inteiro procurando pregações que lhe confortem a alma. Nós precisamos tomar cuidado, queridos, porque senão a palavra de Deus vai cumprir, aquela palavra pesada vai cumprir na minha vida e na sua vida. Jesus vai chegar e falar assim: ei, afasta de mim que não te conheço. Nós vamos dizer: Senhor, mas eu estava acompanhando o pregador tal, olha, mas eu estava acompanhando a igreja tal, e Jesus vai dizer assim: ó, afasta de mim, não te conheço. Ou seja, Deus nos deixou a palavra verdadeira, Deus nos deixou a Bíblia Sagrada, queridos, Ele deixou a sua palavra. Não há profecia que é mais forte que a palavra de Deus. Se ela não estiver incumbida aqui, ela não é profecia. Cuidado, porque nós não, a Bíblia é bem clara, no Evangelho não teremos facilidade, a porta é estreita, mas o caminho que leva à perdição é largo. A Bíblia diz que Jesus não veio trazer paz, mas veio trazer guerra entre a família, por causa da decisão de escolher Ele. A Bíblia diz que nós teremos aflições, então nós precisamos tomar cuidado. O caminho fácil, a porta aberta não leva ao céu. Objetivos da lição: identificar a origem de Paulo, saber de onde era Paulo. Segundo, ressaltar que Paulo se manteve firme até o fim. E terceiro, reconhecer que Paulo foi ousado e principalmente perseverante. Ei, você, professor, que talvez está assistindo a última aula com o pensamento de desistir, que está difícil demais, que não está indo alunos na tua escola bíblica dominical, que você está lutando e não está tendo reconhecimento do teu líder, do teu superintendente, do teu pastor. Ei, seja como Paulo, persevere, Deus vai te honrar. Textos de referência: olha, nós temos 2 textos em Gálatas e 1 em Timóteo. Em 2 Timóteo, vamos lá. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou por mim mesmo. Outro versículo maravilhoso, onde Paulo está interpretando para nós, que dizendo que ele não vive mais para ele, ele vive totalmente para Cristo, porque com Cristo ele foi crucificado, mas agora Cristo vive nele. Gálatas 6,17. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago o meu corpo às marcas do Senhor Jesus. 2 Timóteo 4, do 6 ao 8. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Queridos, a 2ª carta de Timóteo, muitos estudiosos falam que ela foi a última carta que Paulo escreveu dentro da prisão. Por isso que ele diz aqui, que ele está dizendo assim, ó, que a minha partida já está próxima. Ele sabia que já estava na hora dele ir. E aí ele diz: olha, eu combati o bom combate, ou seja, eu não abaixei o meu escudo, a minha espada, eu acabei a minha carreira até onde eu cheguei aqui, e eu guardei minha fé. Ninguém tomou minha fé. Eu continuo acreditando que eu estou salvo, que eu vou receber naquele dia a coroa da justiça que me está separada. Aleluia. Vamos lá então. Introdução. Deixa eu ver aqui, queridos. Introdução. Preste atenção comigo aí, hein? Paulo foi um apóstolo aprovado por Deus. Passou de perseguidor de cristãos a perseguido por causa de Cristo, levando sua missão nesta terra até o fim. Ele nos ensina que, apesar das dificuldades, devemos perseverar no caminho do Senhor até o fim, sem nunca abandonar a nossa fé. Presta atenção nisso, queridos. Ele passou, a missão dele, ele passou de perseguidor. Lembra, ele estava aos pés de Estevão quando foi apedrejado até a morte, para ser perseguido agora por causa de Jesus. Antes ele estava de um lado e Jesus colocou ele do outro lado. E como todos os apóstolos, nós podemos dizer a mesma coisa: não abandonaram, não largaram sua fé. Todos foram mortos, todos passaram por martírios.
que nós não venhamos perder a nossa fé. Talvez porque você está triste porque o pastor falou algo que você não gostou, porque o irmão comentou algo que você não gostou. Queridos, persevere até o fim. A coroa da justiça que Deus tem guardado para nós é muito maior do que nós pensamos. Tópico 1, a história de Paulo. Paulo ficou conhecido como o apóstolo dos gentios. Primeiro vamos lá, já vamos começar um pouquinho. Quem era gentios? Eram os povos que não eram judeus. Os judeus naquela época, queridos, até hoje eles acreditam, os que não aceitam Jesus ainda, eles acreditam que o Messias vai vir só para eles. E eles não estão errados, a Bíblia diz que Jesus diz assim, ó, eu vim para os meus, para eles, mas os meus me rejeitaram. Pelo motivo disso, pelo povo judeu ter rejeitado Jesus, Jesus abriu o leque para todos. Então o gentil o que era? Era um povo que não era judeu. Então Paulo pregava para aquelas cidades, para aqueles lugares que a maioria não era judeu. Eram romanos, eram gregos, eram outras nações que serviam a outros deuses. Ou seja, ele pregava para os gentios, ele não tinha um clube fechado, um clube do bolinha. O clube dele era aberto. Deixou 13 cartas, que são escritos doutrinários, edificantes e consoladores para a igreja. Dentre esses escritos, nós vamos ver 1ª, 2ª Timóteo e Tito, considerados como cartas pastorais. Ou seja, ele escrevia carta para ensinar a igreja como que Jesus tinha que ser pregado, o que eles tinham que fazer para que tudo desse certo. Ele as escreveu em liberdade, mas também na prisão. Ou seja, ele não escreveu só solto. Mesmo dentro da cadeia, ele escreveu também. Como missionário, enfrentou desafios diversos, mas sempre fiel ao seu chamado. É um dos personagens bíblicos mais conhecidos por cristãos e também por não cristãos. 1.1, nascimento, família e família. Nascimento, nome e família. Embora fosse cidadão romano, natural de Tarso, na Cilícia. Olha lá, vamos já começar a ver os textos? Olha lá onde que ele nasceu. Não, respondeu Paulo, sou judeu e cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Por favor, permita-me falar a esta gente. Então ele mesmo já declara onde que ele nasceu. Tarso, na Cilícia, era uma cidade romana. Então quem nascia naquela cidade, mesmo sendo filho de judeus, tinha cidadania romana. Olha lá, quando amarravam Paulo para açoitá-lo, ele disse ao oficial que estava ali, a lei permite açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido julgado? E olha, quando ele fala isso para os soldados caem a ficha porque eles não podiam fazer isso. Ao ouvir isso, o oficial foi ao comandante e perguntou, o que o senhor está fazendo? Este homem é cidadão romano. O comandante perguntou a Paulo, diga-me, você é cidadão romano? E ele respondeu, sim, eu sou, porque o tratamento romano para os cidadãos romanos era diferente. Ele não podia ser julgado, açoitado antes de ser julgado. Então ele era descendente, ele nascido em Cilícia. Por isso que o nome dele é considerado Paulo de Tarso. Saulo de Tarso, porque ele vinha sempre o nome depois do nome da onde a pessoa nasceu. Paulo era judeu da tribo de Benjamim. Lembra uma das menores? Fui circuncidado com 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. E aí Paulo continua dizendo, olha, eu sou de Tarso, na Cilícia, mas eu também sou da tribo de Benjamim, judeu. Eu era fariseu, renomado. Foi instruído por Gamaliel, um doutor da lei de posição importante no Sinédrio. Olha Gamaliel, ó. Então Paulo disse, sou judeu, nascido em Tarso, cidade da Cilícia. Fui criado aqui em Jerusalém e educado pelo maior, por Gamaliel. Como aluno dele, foi instruído rigorosamente em nossas leis e nos costumes judaicos. Tornei-me muito zeloso de honrar a Deus em tudo que fazia, como vocês são hoje. Embora tivesse o nome romano de Saulo, está lá em 9:17, ó. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse,
irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. Mais tarde, passou a se chamar Paulo. Cheio do Espírito Santo, Saulo, também conhecido como Paulo, encarou Elimas nos olhos, possivelmente depois dessa conversão e do batismo. Então, olha, o nome dele era Saulo, como outros na Bíblia, que Deus depois o toma e muda o nome dele. Agora teu nome é Paulo, Paulo de Tarso. E aí Deus fala assim, ó, esse daí que você tá com medo, para mim é um vaso de honra, vou fazer ele sofrer pelo evangelho. A Bíblia não menciona filiação, esposa ou filhos de Paulo. As únicas passagens que mencionam alguns parentes de Paulo são Atos 23:16 e Romanos 16, 7 e 21. Deixa eu ver se eu coloquei. Coloquei, queridos, ó. Opa, volta lá. Volta aqui, olha lá, ó. Olha esse texto que fala um pouquinho da família, alguma coisa, ó. Contudo, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, soube do plano deles e foi à fortaleza contar ao seu tio. Atos 23:16. Saudo Andrônico e Júnias, meus compatriotas, judeus que estiveram comigo na prisão, são muito respeitados entre os apóstolos e se tornaram seguidores de Cristo antes de mim. Romanos 16:7 e Romanos 16:21, de Timóteo, meu colaborador, lhes envia saudações, bem como Lúcio, Jason e Sosípatro, meus compatriotas judeus. É as únicas informações que tem da família de Paulo. Paulo apenas cita que aprove a Deus o escolher desde o ventre de sua mãe, separá-lo e chamá-lo pela sua graça. Está lá em Gálatas capítulo 1, versículo 15. Ele diz que era filho de fariseu, mas não diz o nome do seu pai. O apóstolo Paulo possuía cidadania romana, como ele próprio afirma onde nós vimos, mas também se declara hebreu de hebreus, filho da tribo de Benjamim, tendo assim dupla cidadania. Paulo era fabricante de tendas, possivelmente as fabricava e vendia para não depender de ninguém e dar exemplo para os outros. Aleluia, vamos lá então. 1.1 Um vaso escolhido. Numa visão, o Senhor Jesus chama o discípulo Ananias e manda que ele vá encontrar um homem de Tarso, chamado Saulo. Ananias logo temeu, pois tinha ouvido que aquele homem fazia muito mal aos santos de Jerusalém. Oh, meu Deus, esse mouse aqui, hein? Olha o texto lá que diz, ó. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse, vá à rua direita e à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo, e ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu, Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. Ou seja, quando Deus aparece para Ananias e fala para ele, olha, vai vir alguém aí, ó, vai lá, vai buscar esse homem. Ele é o Saulo de Tarso. Ó, ele está orando, você vai impor a mão, ele vai voltar a enxergar porque eu deixei ele cego. Ananias quase fala, não, Senhor, esse homem eu não vou não, eu tenho medo dele. Olha o que todo mundo tá falando. Olha, ele estava aos pés olha, esqueci até, deu um branco, falei dele agora há pouco, hein? De Estevão. Ele estava aos pés de Estevão e vendo apedrejar e não falou nada. Ele tá com cartas para perseguir e matar nós. Olha só o medo que ele estava. Porém, o Senhor lhe disse, ele é para mim um vaso escolhido. Atos 9:15. E Ananias foi ter com Saulo. Queridos, eu quero te adiantar algo. Você não tem direito de julgar uma pessoa se ela é boa, se ela é ruim, se ela é mal, se ela não é. Se ela tem direito ou não de estar na igreja. Deus escolheu todos. Deus pega os que não são para fazê-los alguma coisa. Deus tira do barro para colocar no luxo. Preste atenção nisso. Então, quando Deus te mandar pregar, que seja para uma prostituta, que seja para uma pessoa que você acha, que o seu preconceito acha que ela não mereça, prega. Porque talvez esta pessoa vai liderar movimentos religiosos que vai salvar a nação. Lawrence Richard comenta, a experiência da conversão de Paulo é crítica para que compreendamos este homem.
cujo comprometimento total com Jesus está refletido não somente no livro de Atos, mas também em suas 13 cartas encontradas em nosso Novo Testamento. Lucas nos dá menos que 3 versões da história da conversão. Lucas nos dá nada menos que 3 versões da história da conversão. Depois lê aí, tá? Atos 9, do 1 ao 19, 21, 37, 22, 21, 26, do 1 ao 32. 2 das quais representam a história contada por Paulo. Primeiramente a uma audiência de judeus e depois a uma de gentios. Está claro que a aparição de Cristo ressuscitado ao apóstolo foi fundamental, não somente para a sua conversão, mas também para a sua consciência de que ele havia sido separado por Deus, como um testemunho e um apóstolo para o mundo. 1.3 Paulo, de perseguidor a perseguido. Agora o cativeiro é virado, queridos. Aquele que era perseguidor de Cristo, porque Cristo aparece para ele e fala para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele diz: Senhor, mas quem é o Senhor que eu não te perseguo? Todas as pessoas que pregam o meu nome, você está perseguindo elas, você persegue a mim. No caminho de Damasco, Saulo teve uma experiência com o Senhor. Saulo, Saulo, por que me persegues? Está lá em Atos 9,4. Como membro do concílio do Sinédrio, ele dava voto a favor da morte dos cristãos. Atos 26,10, ó. Vamos lá. Foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Com autorização dos principais sacerdotes, fui responsável pela prisão de muito dentre o povo santo, e eu votava contra eles quando eles eram condenados à morte. Ou seja, Paulo estava dizendo, e eu julgava eles para que eles fossem condenados à morte, além de persegui-los. Olha Gálatas 1,13. Vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica, como perseguia com violência a igreja de Deus. Não medi esforços para destruí-la. Inclusive consentiu a morte de Estevão. Olha lá, Atos 7, 58 e 8:1. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e o deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Porém, ao ser chamado por Jesus, Saulo passou por uma transformação radical e se tornou um dos maiores propagadores do evangelho. Queridos, como nós já falamos em outras lições, a conversão traz mudança. Se você conhece um crente que ele aceitou Jesus, mas ele continua com a mesma vida, com o mesmo palavreado, com o mesmo comportamento, queridos, ele não foi convertido. A conversão faz com que nós sejamos incomodados com aquilo que nós éramos. Por isso que a Bíblia diz: aquele que falava mal, não fale mais. Aquele que roubava, não roube mais. Queridos, tem um texto aqui, tem uma curiosidade aqui, ó. O texto, todo mundo prega que Paulo caiu do cavalo. Queridos, Paulo não caiu do cavalo. A Bíblia não diz que Paulo caiu do cavalo, ele foi lançado ao chão. Se você for estudar teologicamente essas coisas, você vai ver que Paulo não estava a cavalo. A probabilidade dele estar a cavalo é muito pequena, mas a Bíblia não diz. Se a Bíblia não diz, eu não digo. Vamos lá, para o pastor Antônio Veras de Souza: Deus em todo o tempo usou homens para o seu serviço. Quando precisou de um valente obreiro, foi buscá-lo nas fileiras do inimigo, transformando Saulo num verdadeiro apóstolo dos gentios. O poder sobrenatural do Espírito lapidou esta pedra bruta e preparou para uma grande missão missionária. Mais uma vez, o grande poder de Deus e a imensa graça do Senhor se manifestaram para transformar a vida de um homem comum em um baluarte do Evangelho. Tópico primeiro finalizado. Olha o que eu ensinei. No caminho de Damasco, teve Saulo uma experiência com o Senhor. Olha que isso nós falamos menos, né? Mas nós vemos que Paulo, com tudo que ele foi, com a maldade que ele tinha, com o jeito que ele era brutão, Deus transformou ele num vaso de honra. Deus pode transformar a mim e a você, se ainda não transformou, em algo para que nós honremos o nome dele. Queridos, e aí, como é que foi o tópico 1? Paulo é Paulo, né? Falar de Paulo é até constrangedor para mim. Sou tão pequenino
perto de Paulo, mas é delicioso falar de Paulo. Quem sabe ele sirva para inspirar alunos. Por isso que eu fico triste quando a igreja fecha no final do ano as escolas bíblicas e nós perdemos uma aula como essa. Mesmo que às vezes use 2 para fazer uma aula, não dá tempo. Essa aula tem que ser explorada na raiz, queridos. Por isso que você não pode perder. Mande para a tua classe de alunos, fala para eles, olha, se invista esse tempinho, tira um tempinho e assista essa aula. E se você gostou, vamos lá, não esqueça, like, comentário, compartilha, preciso de você. Tópico 2, Paulo, um homem ousado e perseverante. Paulo não temia as adversidades, nem se curvava às circunstâncias. Foi perseverante em tudo que fez, sem parar no meio do caminho. Como ele mesmo declarou, prosseguia para o alvo, porque ainda não tinha alcançado a perfeição almejada. Além disso, sua coragem ao confrontar erros, como no caso de Pedro, olha só, hein, Gálatas, olha, vamos ler esse texto, ele é gostoso. Por que ele é gostoso, queridos? Pedro era considerado o pai da igreja. A igreja católica considera o Pedro a pedra fundamental. Quando Deus diz para Pedro, olha, sobre esta pedra edificarei minha igreja, que ele tem que entender, sobre esta pedra, não sobre essa pedra, esta pedra, Jesus está falando sobre ele, mas não vamos deixar isso para outra hora. Mas Pedro era o mais famoso, o mais reconhecido, e Pedro, quando começa a errar, Paulo, na sua ousadia, chama a atenção de Pedro, olha lá. E tem muitos pastores, queridos, que eles até te expulsam da igreja se você tentar corrigi-los, quando eles acham que eles têm autoridade total, quando eles acham que são mais que Jesus na igreja, quando eles esquecem que a igreja de Cristo não é de pastor. Todos podem ser repreendidos, corrigidos com amor. Não podem ser desrespeitados, mas corrigidos sim. Mas quando Pedro veio a Antioquia, tive de opor-me a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. No começo, quando chegou, ele comia com gentios. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar com medo daqueles que se insistiam na necessidade da circuncisão. Como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro. E até mesmo Barnabé se deixou levar por ela. Quando vi que não estavam seguindo as verdades das boas novas, disse a Pedro diante de todos: se você, que é judeu de nascimento, vive como gentil e não como judeu, por que agora obriga esses gentios a viverem como judeus? Olha só, Paulo chega, queridos, olha, reflita o seu compromisso com a verdade do evangelho. Só um conselho, tá? Paulo chega e começa a pregar para os gentios. Lembra? Para aqueles que não eram judeus. Pedro também, junto com Paulo, quando estava só Paulo e Pedro, ele também pregava igual, junto para os gentios, dizendo que Jesus veio para eles também. Mas, de repente, começa a chegar alguns judeus que estavam com Tiago. Tiago estava liderando a igreja, a sua igreja em Jerusalém. E aí ele começa a ficar com medo e ele começa a separar e se juntar. E aí ele começa a criticar e exigir, porque os judeus, para serem povo antes no Velho Testamento, eles tinham que circuncidar. Circuncidar, se alguém aí não sabe, é a operação de fimose. Então ele tinha que fazer a operação de fimose, queridos. Se ele não tivesse, ele não podia ser judeu, declarado judeu, ele não tinha a relação com o judeu. E foi substituído depois isso pelo batismo, mas uma outra hora. Então, quando o Paulo estava pregando, Paulo falava, não precisa mais de circuncidar. Agora a circuncisão é no coração. Mas Pedro vem com os amigos de Tiago e começa a pregar que não, tem que se crucificar. Paulo chega para ele e fala, você não está aprendendo, rapaz? Você está desviando todo o povo? Você está querendo viver como gentil e quer forçar eles a viver como judeu? Paulo corrige ele, queridos. A correção é ato divino. A Bíblia diz por 2 vezes ou mais que Deus castiga e repreende somente aqueles que ele ama. É lógico que nós não vamos humilhar ninguém, nós não vamos desrespeitar ninguém, mas quando se tem algo errado que está indo contrário à palavra de Deus, é obrigação nossa a chamar essa pessoa num canto, abrir a sua Bíblia e falar, olha, você está cometendo um erro. 2.1 Sobrevivendo às lutas. Paulo enfrentou inúmeras dificuldades, incluindo prisões,
açoites, naufrágios e rejeição. Olha 2 Coríntios 11, 23. Vamos ver se ele está aqui, se eu não coloquei. Tá, não coloquei, queridos, porque é grande também esse texto. Ó, abre aí. Paulo vai falar isso daí tudo. Leia esse pedaço aí. Apesar disso, ele permaneceu fiel, considerando os seus sofrimentos como participação nos sofrimentos de Cristo. Olha lá, Filipenses 3,10. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele participando de sua morte. Ele perseverou por seu amor a Jesus. Ele perseverou por seu amor a Jesus, comprometimento com o anúncio do evangelho e cuidado com as igrejas. 2 Coríntios 11, 28. Além disso, tudo sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Olha o que o comentarista vai dizer. Devemos aprender com Paulo, que não olhava para trás, não ficava se lastimando, mas seguia em frente. Ele dizia que ia se esquecendo das coisas que ficavam para trás e avançando para as que estavam diante dele. Paulo prosseguia porque tinha um alvo: o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ao longo de sua intensa carreira cristã, Paulo manteve em mente que a graça do Senhor superabundava na vida dele, pois se considerava o pior dos pecadores. E ele testificava que esta mesma graça é que fortalecia em todo o tempo para perseverar na jornada cristã. Aleluia! Como que gostou? Aqui tem texto também, queridos. Vamos lá, vai. Filipenses 3,12 aqui, ó, ao 14. Não estou dizendo que já obtive tudo isto, que já alcancei a perfeição, mas prossigo ao fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo. Oh, aleluia, hein? Olha 1 Timóteo 1,15. Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o pior deles. Olha como é que Paulo era sincero demais, né? Que coração que Paulo tinha. Olha o foco na lição. Como missionário, enfrentou desafios diversos, mas sempre fiel ao seu chamado. É um dos personagens bíblicos mais conhecidos por cristãos e também por não cristãos. 2.2. O espinho na carne. Paulo implorou a Deus em 3 ocasiões diferentes para ficar livre de um espinho na carne. Olha o texto. Não coloquei esse texto também? Me perdoe, queridos. Mas aqui embaixo ele está incluído, ó. Nós vamos ver ele aqui embaixo, aqui, tá? Aí ele aqui, ó. Então calma aí que não vai ficar para trás, não. O Senhor, todavia, não lhe atendeu, tendo apenas respondido ao apóstolo: a minha graça te basta. Isso porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, e aquele espinho afastaria qualquer possibilidade de exaltação pessoal. Olha o texto. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, ele entendia porque Deus não estava livrando ele. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse: a minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que eu sou forte. Esse texto é lindo demais, né? Ele próprio reconhece que Deus não curou dessa enfermidade que alguns falam que pode ter sido na vista, que ele não curou para que ele não se achasse que ele era bom demais. Quantas pessoas têm que aprender com Paulo, né?
Olha o que o comentarista na Bíblia de Estudo diz. A palavra espinho comunica a ideia de dor, de aflição, de sofrimento, de humilhação ou de enfermidade física, mas não a de tentação para pecar. O espinho de Paulo permanece indefinido, de modo que aqueles que têm qualquer espinho na vida podem assim aplicar a si mesmo a lição espiritual desta passagem. Segundo, o espinho de Paulo pode ter sido uma ação demoníaca contra ele, permitida por Deus, mas por ele limitada. Terceiro, ao mesmo tempo, esse espinho de Paulo lhe foi dado para impedir que ele se orgulhasse a respeito das revelações que recebera. E quarto, o espinho de Paulo tornou-se o mais dependente da graça divina. 2.3. O dever cumprido. O ministério que Paulo recebeu do Senhor Jesus foi cumprido, não negligenciado nem deixado em segundo plano. Está em Atos 20 e 24. Seus ensinamentos e seu exemplo foram passados e absorvidos numa vida que deveria ser imitada. Olha os textos, Atos 20 e 24. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Olha Filipenses 3,17. Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo. Olha 1 Coríntios 11:1. Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Paulo ainda exorta a igreja a fazer a obra com zelo, de todo o coração, como sendo para o Senhor e não para os homens. Olha, esse texto é lindo, ele está até no meu e-mail, queridos. Gálatas 3, opa, olha como é que está isso daqui. Fiquem bravos comigo não, eu vou comprar um mouse novo. Em tudo que fizerem, trabalha de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Lembre-se de que o Senhor lhes dará uma recompensa, uma herança, como recompensa de que o Senhor a quem servem é Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, tudo que for fazer está difícil, está complicado, mas faça como se fosse para o Senhor, esperando a recompensa dele. Paulo pensava tanto no seu ministério, querendo ter a consciência tranquila ao parar, que declarou em Atos 20 e 24... que não tinha sua vida por preciosa, por coisa nenhuma, mas teria a alegria de cumprir a carreira, o ministério que lhe foi proposto pelo Senhor. Ele disse que todos que viram pregar o evangelho do reino não voltaria a ver o seu rosto outra vez e se declara inocente do sangue de todos. O que eu ensinei? Paulo não temia as adversidades, nem se curvava às circunstâncias. Hoje, queridos, tem pessoa negando Jesus para não perder o emprego. Tem pessoas trocando a sua salvação. Tem vergonha de falar. Entram em relacionamentos duvidosos. Entrega o coração para o mundo, para pessoas do mundo e abandona Cristo. Como falta Paulos nesta era. Tópico 3 e último, e aí? Conseguiu me dar um like, uma ajuda, um comentário? Tô tendo quase comentário, eu preciso do seu comentário, me ajuda aí. Paulo terminou a carreira. Paulo é mais um exemplo do poder de Deus para transformar e usar vidas segundo o seu propósito. As viagens missionárias, as epístolas e a perseverança diante do sofrimento moldaram a igreja primitiva e continua a nos inspirar hoje. Sua missão: proclamar Cristo crucificado. Uma mensagem que transcende culturas e une todos que creem em Jesus. Esse Atos 20 e 24. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Olha 1 Coríntios 1, 23. Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Gálatas 3, 28. Não há mais judeus nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Jesus Cristo. E aqui Paulo estava defendendo a pregação do evangelho a toda criatura. 3.1. O exemplo de vida.
Paulo é uma referência de entrega ao chamado de Deus, pois se esforçava para não ser reprovado. Olha 1 Coríntios 9, 27. Disciplino o meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. É verdade que somos limitados por nossa humanidade, mas o serviço a Deus deve ser cumprido com excelência. Paulo terminou a carreira, nós estamos na carreira, amanhã outros estarão na carreira, até que Jesus venha. E você, está na carreira? Você tem resistido às provocações de Satanás, às armadilhas do inimigo e continue se mantendo na carreira? Queridos, eu vou te fazer um relato, um desabafo aqui. Eu tenho mais ou menos de conversão 20 anos, beirando 20 anos aí de conversão. Até hoje, queridos, semana passada, a semana retrasada, que eu fui reconhecido como diácono. Sempre me deixaram de lado. Sei que é a vontade de Deus, mas sempre. Nunca me viram como obreiro, mesmo eu dando aulas de escola bíblica, liderando grupos de jovens, sendo secretário de igreja, sendo útil na igreja. Eu ainda sou diácono, queridos, com 50 anos de idade. Escritor de um livro que agora em janeiro publica ele, A Depressão e a Igreja, qual o papel da igreja perante a depressão. E aí eu vou contar com a tua ajuda, adquirindo um para ajudar eu a pagar as impressões. E eu ainda continuo aqui, queridos, persistindo. Você acha que não teve vezes e vezes que eu quis deixar o evangelho? Que eu quis deixar o evangelho, não, deixar a igreja e ficar só na minha casa? Mas eu continuo perseverante, porque o que importa é eu pregar Cristo. Eu fui crucificado com Ele, Cristo vive em mim. Paulo deixou o legado de alguém que cumpriu bem o seu dever. Foi perseguidor, mas passou a ser perseguido ao aceitar o bom combate. O apóstolo dos gentios entendeu bem o seu chamado e o cumpriu com brilhantismo. Um homem cheio de talentos, com uma liderança eficaz. O apóstolo Paulo terminou a carreira, marcou a história do cristianismo e principalmente guardou a fé. Foco na lição. Além disso, sua coragem ao confrontar erros, como no caso de Pedro, refletia o seu compromisso com a verdade do evangelho. Tópico 3.2, a gratidão e o amor pastoral. Paulo demonstrou amor pastoral ao chamar os crentes de meus filhinhos e investir na formação de líderes como Timóteo e Tito. Ele também expressou a sua gratidão a Deus, aos companheiros e colaboradores leais e aos seus filhos na fé. Esse daqui eu vou pular. Olha lá o texto de 4:19. Meus filhos queridos, sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto por sua causa, e elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em você. Filipenses 1:3. Todas as vezes que penso em vocês, dou graças ao meu Deus. Filipenses 4. Ele pulou Filipenses 4, do 1 ao 4, hein? Tito, do 1, 3 e 4. E agora, no devido tempo, ele revelou essa mensagem que anunciamos a todos. Por ordem de Deus, nosso Salvador, fui encarregado de realizar esse trabalho em favor dele. Escrevo a Tito, meu verdadeiro filho na fé, que compartilhamos. Que Deus, o Pai, e Cristo Jesus, nosso Salvador, lhe dê graça e paz. Por fim, declarou que cada um receberá o seu galardão de acordo com as próprias obras, sendo todos nós cooperadores de Deus. Texto importante, Eu plantei, Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Quem planta, quem rega, trabalham para o mesmo fim, e ambos serão recompensados por seu árduo trabalho, pois nós somos colaboradores de Deus, e vocês, lavoura de Deus e edifício de Deus. Queridos, muitas vezes esse texto, olha, ele nem está saindo aqui, vou deixar ele aqui, tá? Muitas vezes esse texto aqui, queridos, ele não é aceito por muitas pessoas. Por quê? Porque tem muita briga. Paulo estava dizendo assim, olha, o que importa é que Cristo seja pregado. Um vai pregar, o outro vai recepcionar, o outro vai discipular, o outro vai acompanhar, mas quem vai dar o crescimento é Deus.
Gratidão é o reconhecimento por algum benefício recebido. Gratidão é a quantidade de reconhecer e valorizar as dádivas recebidas. É muito mais do que um simples muito obrigado. E era algo que Paulo levaria para o resto da vida. Paulo diz em suas epístolas que sempre dava graças a Deus pelas igrejas e por todos que invocavam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se sentia feliz quando os irmãos viviam pensando na mesma coisa, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo. Feito! Último subtópico 3.3 para encerrar o nosso trimestre: a certeza da vida eterna. A despedida confiante e em paz, a última exortação em amor, a bênção apostólica, o tempo da partida já próximo e a esperança de receber a coroa da justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, lhe dará naquele dia. 2 Timóteo 4, 6 e 8. Vamos ver o texto? 2 Coríntios 13, 11 e 13. Irmãos, encerro a minha carta com estas últimas palavras: alegrem-se, cresçam até alcançar a maturidade, encorajem-se mutuamente, vivam em harmonia e paz. Então o Deus de amor e paz estará com vocês. Todo o povo santo lhe envia saudações. 2 Timóteo 4, 6 e 8. Quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo de minha morte se aproxima. Agora o prêmio me espera, a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Assim, Paulo deixou os irmãos a expectativa de receber a coroa, mas também a responsabilidade de fazer a obra do Senhor sem negligência. Todas as epístolas paulinas trazem a saudação final e o agradecimento aos irmãos e companheiros de ministério. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 16 e 17, ele diz que escreveu a saudação de próprio punho e que ora ao Senhor da paz que lhes dê paz, e impetra que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Assim diz que esse é o sinal em cada epístola. É assim que escreve, uma despedida de quem escreveu muito sobre a salvação e seus pré-requisitos. Um sabedor exímio sobre o arrebatamento nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. O que eu ensinei? Somos limitados por nossa humanidade, mas o serviço a Deus deve ser cumprido com excelência. Conclusão: a firmeza e a fidelidade de Paulo no exercício do ministério que recebeu do Senhor Jesus foram relevantes para que então nova igreja, deve ser nova igreja, né? Não se tornasse um movimento predominante judaico, mas uma profissão de fé cristocêntrica universal. Ele estabeleceu igrejas, discipulou líderes e escreveu cartas que continuavam a guiar a igreja, sendo seu entendimento principalmente recebido do Senhor, acerca da graça, da cruz e da ressurreição central para a fé cristã. Amém, amém e amém. Queridos, como nas próximas lições, cadê eu aqui? Deixa eu voltando aqui, peraí. Eu sempre coloco a próxima primeira lição, vou colocar para vocês aqui, ó. Eu não escaneei ela ainda, mas está aqui, ó, a nossa primeira lição aí, ó. Os discípulos de Cristo são novas criaturas. Olha, muito estudo, muito aprendimento. E aí, queridos? O que você me diz dessa aula de Paulo? Olha o narizão de palhaço, hein? O que você me diz dessa aula sobre Paulo? Você gostou? Mesmo? Pode compartilhar com mais pessoas? Podemos encerrar esse trimestre, esse ano com chave de ouro, mandando para teus alunos, para tua classe. Olha, eu vou mandar para minha igreja também. Já eu vou mandar lá para o link da minha igreja, para o grupo da minha igreja, pedindo para que eles assistam, porque eu acredito que foi uma aula muito edificante. Espero você ano que vem, primeiro trimestre. Se você aí está acompanhando também a revista Viver Mais, daqui a pouco também tem a última aula da revista Viver Mais. Queridos, é muito importante, porque o tema dela, o texto dela é Vivendo no Espírito. Olha só, foi uma revista tremenda também, daqui a pouco, tá bom? Vamos orar para encerrar?
Querido e maravilhoso papai, em nome de Jesus eu te agradeço por encerrar esse trimestre sem ter perdido uma única aula. Te agradeço pela vida dessas pessoas, Senhor, que têm frequentado, que têm assistido, que têm comentado. Senhor, retribua, Pai, o meu amor por elas, Senhor. Agradeça, Senhor Deus meu, de coração tudo que o Senhor tem feito por nós, papai. Ajuda-nos a entrar no 2026 mais inspirado, com o propósito de buscar mais ao Senhor, de buscar os seus dons. Fique conosco, abençoe cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, e até a próxima aula. Deus te abençoe.